Oi, meus queridos irmãos internautas, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Professor Jonias, lição 8 do quarto trimestre de 2017. O tema, a ordenança da ceia do Senhor. Lição 8, e está direcionada para o dia 19 de novembro de 2017. O texto áureo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Verdade aplicada. A ceia do Senhor é uma ordenança de Cristo, um memorial de sua morte redentora e um alerta de seu retorno. Texto de referência, 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Meu querido irmão internauta, nesta lição nós vamos ver um dos sacramentos do Senhor, a Santa Ceia. O batismo e a ceia são ordenanças de Jesus, ou seja, sacramento. O batismo em águas aponta para nossa união com o Senhor em sua morte, sepultamento e ressurreição, e a ceia para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Vamos ver nesta lição aspectos interessantes da Santa Ceia, como por exemplo o aspecto horizontal, vertical. No seu aspecto vertical, tratando de Cristo como a cabeça da igreja, e no horizontal, tratando do corpo de Cristo como sendo a própria igreja, o amor entre irmãos. Vamos ver o memorial e vamos entender que a Santa Ceia, nos seus elementos, pão e vinho, não se materializa em uma consubstanciação, conforme Martim Lutero entendeu, e nem em uma transubstanciação, conforme a Igreja Católica entende. Vamos ver de forma meticulosa algo muito interessante nesta lição, a ceia do Senhor. Vem comigo. A ceia do Senhor e seu significado. Um pouco antes de ser traído, Jesus se reuniu com seus discípulos para a refeição comemorativa que marcaria para sempre a humanidade. Essa refeição deveria ser comemorada pelas futuras gerações para demonstrar o profundo significado do que ele fez por todos nós. A ceia é um memorial de sua morte, é a proclamação de sua obra redentora e um alerta quanto ao seu retorno. 1 Coríntios 11, de 24 a 26. Isto é a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor. O contexto da instituição da ceia, a primeira celebração da ceia do Senhor e os elementos da ceia do Senhor. Na noite que precedeu o martírio de Cristo, Jesus, que havia observado a Páscoa, que era uma das principais festas dos judeus, ele instituiu a Santa Ceia. Vamos ver então o contexto da instituição da Santa Ceia. A ceia do Senhor é a segunda ordenança. Jesus estabeleceu duas ordenanças ou dois sacramentos importantes, o batismo e a Santa Ceia. No batismo, ele não efetuou o batismo, ele não batizou ninguém, porém, ele ordenou. Na Santa Ceia, ele próprio instituiu e celebrou a primeira ceia. A ceia, portanto, é uma ordenança, um sacramento. Jesus, naquela noite macabra que precedeu o seu martírio, instituiu a Santa Ceia, ladeado de 12 apóstolos, categorizados em 4 classes de pessoas diferentes: os genuínos, representado por 9 apóstolos, o traidor, aquele que iria trair e representa a classe dos que traem, na pessoa de Judas, aqueles que negam a Cristo, na pessoa de Pedro. Depois de celebrar a Santa Ceia, ele, com o pão e o vinho, que são representativos, e nós vamos ver ao longo desta lição, ao cabo daquela refeição, daquela Santa Ceia, Jesus vai para o Getsemane. Era uma forma de anunciar a sua morte. Ele
passa pelos muros de Jerusalém, desce pelas suas encostas, passa pelo Ribeiro de Cedron, um lugar escuro, tenebroso, que só os grandes homens de Deus passaram. Ribeiro de Cedron, que fala de um contato mais aproximado com Deus, de provação acirrada, porque era um lugar, era um ribeiro entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Eles passavam por um vale e se direcionavam rumo ao mar. Neste lugar se jogava ali os amuletos e tudo que impedia a comunhão com Deus. Os grandes homens de Deus fizeram isto. Jesus passa por ali e vai para o Getsemane. Ele antevê a sua morte, a morte de cruz do dia seguinte. Então, Santa Ceia é uma anunciação da morte de Cristo. A primeira celebração da ceia dada por Jesus Cristo, e os elementos da Santa Ceia falam alto do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na sexta-feira subsequente ao ato de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Oh, aleluia! O corpo de Cristo, que era apontado pela Páscoa como o cabrito assado. Jesus iria sofrer a caloria da provação do Calvário, do Gólgota. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Flávio Joséfo, historiador judeu, dá algumas pinceladas sobre o sofrimento de Cristo e diz que nenhum ser humano sofreu tanto como Cristo. Tivemos muitos mártires, porém Jesus é o número 1 que mais sofreu. E o corpo de Cristo é representado pelo pão, o pão que sofre caloria, o pão que sofre detrimentos até chegar a ser pão. Jesus, para oferecer o seu corpo na Santa Ceia, ele soube suportar a caloria do Calvário, do Gólgota por nós. Aleluia! Então trata-se de algo muito interessante. Glorificado seja o Senhor. Na segunda parte, a importância do discernimento. Veja o apóstolo Paulo. Ele exorta a igreja em Corinto sobre o perigo de não discernir quando da participação da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. O termo discernindo, neste versículo, tem o significado de distinguir, saber distinguir, discernir com clareza, notar detalhadamente. É preciso atenção por parte dos que participam da ceia do Senhor, pois não devemos considerá-la como qualquer outra refeição. Os irmãos de Corinto estavam entendendo que era uma refeição e era uma praxe entre eles, e se reuniam não para melhor, mas para pior, pois não sabiam discernir o corpo de Cristo. Nós vamos ver nos subpontos. Pão e vinho, diferentes interpretações. Examine-se a si mesmo, participação na ceia. Pão e vinho, diferentes interpretações. O pão, conforme vos falei, representa o corpo de Cristo, e o vinho representa o sangue de Jesus. Agora, é interessante entender aqui que o pão e o vinho não são o corpo e o sangue. É uma simbologia. A Igreja Católica, através do ato de transubstanciação, chamado, que foi criado pela Igreja Católica, onde se entende que o corpo e o sangue de Cristo, após você fazer a consagração, se transformam em corpo e sangue do próprio Cristo. Não entende que é uma simbologia. Isto foi adotado pela Igreja Católica no Concílio de Trento. O concílio eram grandes assembleias, reuniões de santos, dos pais da igreja, de homens expoentes da igreja, para decidir sobre algo. No Concílio de Trento se entendeu e ficou firmado que o pão e o vinho não representariam simplesmente o corpo, mas se transformariam em corpo e sangue de Cristo. O catolicismo já havia adotado desde 1215 e no ano 1551, no Concílio de Trento, se firmou isso. A chamada transubstanciação, onde o próprio vinho e o pão são o corpo e o sangue de Cristo. E também Martinho Lutero
entendeu que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo, e ficou conhecido como consubstanciação. Essas diferentes interpretações são errôneas, porque eu gostaria de chamar a atenção dos nossos queridos internautas, dos nossos irmãos em Cristo, obreiros, pastores, quanto a esse aspecto, porque o pão e o vinho não são o corpo de Cristo e nem o sangue quando consagramos, mas é apenas uma simbologia. Também não pode ser literalmente a obra da redenção materializada no pão e no vinho, literalmente, a partir do momento que você ingere. Não. É uma simbologia, devemos entender isso. Símbolo, é símbolo. Aleluia. Examine-se a si mesmo. Participação da ceia. Vamos aqui. O ato de examinar. Aqui o comentarista nos chama a atenção para fazermos um autoexame. Nos remete à compreensão de que precisamos entrar em ação, tomar uma atitude, olhar para dentro. É o exame introspectivo que se chama, onde você olha para dentro e vê o que está acontecendo. Examine-se a si mesmo. E aqui nós precisamos entender que precisamos olhar em 3 direções. Para o passado, não para revermos situações e absorvermos ações negativas, mas para vermos aonde temos errado, o que fizemos, o ato de olhar para dentro, descobre-se quem é, e olhar para frente e ver o futuro. A Santa Ceia do Senhor nos remete à compreensão de que Jesus Cristo vai celebrar a grande ceia com os seus, aleluia, as bodas do Cordeiro. A Santa Ceia fala alto das bodas do Cordeiro, da festa que o Senhor vai estar celebrando com a sua igreja, a Santa Ceia que será ministrada, aleluia. E quando nós olhamos para a frente, olhamos para o futuro, nós enxergamos este momento, aleluia. Anunciais a minha vinda, a vinda de Cristo. Então, anuncia a morte e pode-se inferir a sua vinda através do ato de olhar para o além, olhar para a frente, olhar transcendentalmente. Aleluia. Então, nesses 3 exames, o intro, o retro e o perspectivo, nós definiremos a verdadeira celebração da Santa Ceia do Senhor, que é a maior festa da cristandade. A maior festa dos israelitas era a Páscoa, e a maior festa da cristandade é a Santa Ceia. Nossa participação na ceia. Precisamos entender que a participação na Santa Ceia do Senhor é uma necessidade, porque estamos comungando os mesmos ideais em Cristo. Somos coparticipantes das aflições de Cristo. A igreja comunga os ideais e aspira um dia estar com o Senhor para sempre. Aleluia. Dando uma olhadinha ligeiramente aqui para a Páscoa, com os 3 elementos, cabrito assado, ervas amargas e pães asmos, nós vamos entender que o cabrito assado aponta para Cristo que sofria por nós. Ervas amargas das provações. Nosso lugar não é aqui. Aqui nós temos provações. Pães asmos, santidade. É um dos aspectos da salvação, é a santidade, a santificação. E precisamos entender isso. A Páscoa era comida no crepúsculo da tarde, aos 14 do mês de Abib, ao escurecer. Era comida de forma rápida. Significa que a nossa passagem por aqui é rápida. Nós estamos aqui alicerçados para sempre. Nossa morada é no além, aleluia. Estaremos um dia com o Senhor. Estamos aqui de passagem. A Páscoa é comida de forma sorrateira, rápida, como a águia chega, pega a sua presa e se projeta para outro rumo, a grandes alturas. Assim também, aleluia,
Estamos aqui nesta terra, meus irmãos. Somos efêmeros aqui. Aleluia. Eu estou chamando a atenção aqui, fazendo uma alusão à Páscoa, ao ato de olhar para frente. Precisamos entender isso. Não estamos aqui para sempre, mas nos aguarda um além festivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Assim como a Páscoa falava alto da redenção, a Santa Ceia aponta para o Cristo com o corpo dilacerado e com o sangue vertido na cruz. O sangue aspergido lá nas ombreiras das portas dos judeus, dos hebreus, lá no Egito, na terra de Gósen, no norte do Egito, falava que aquele sangue era o sangue de Cristo futuramente. A Páscoa tem um sentido todo especial, o sentido de passar por cima, passar além da marca, pisar. O anjo da morte, ao ver aspergido na ombreira da porta o sangue, ele teria que respeitar, ele teria que passar além da marca, ele teria que passar por cima, ele teria que baixar a cabeça, não poderia entrar naquela porta, naquela casa, e não poderia matar o primogênito daquela casa. Oh, aleluia! Olhando para frente, vemos esta materialização no Calvário, em que Cristo verteu o seu sangue. E esse sangue aspergido na ombreira da porta do nosso coração deve ser respeitado. O anjo da morte, Satanás, os poderes obsessores não terão primazia em nossa vida, terão que baixar a cabeça e passar além da marca. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O tempo é exíguo. Vamos para a terceira parte, lições da ceia do Senhor. Refletindo nos termos registrados na Bíblia, referindo-se à ceia do Senhor, temos aqui vários nomes: 1 Coríntios 11, 20, mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, comunhão, 1 Coríntios 10, 16, parte o pão, Atos 20 e versículo 7. E no que foi exposto nos tópicos anteriores, destacaremos 3 lições para nossa vida de discípulo no Senhor. Vamos ver as 3 lições. A comunhão, a nova aliança e os 3 tempos da ceia do Senhor. Comunhão. Estamos em uma união com Cristo, comungando seus mesmos ideais. Com a união. A igreja, a coinonia dos salvos, ou seja, a comunidade dos salvos, é um lugar onde todos comungam os mesmos ideais. Nós celebramos a morte de Cristo em união, em comunhão. Ela aponta para a nova aliança, a aliança do concerto, a nova aliança. Aleluia. Cristo é a razão maior desta aliança. Ele abre, ele faz descortinar uma nova perspectiva na nova aliança. O sangue derramado é o sangue que marca, que autentica essa aliança. Vamos ver aqui os 3 tempos da ceia do Senhor. Assim como a salvação abrange 3 tempos em seus diversos aspectos, como por exemplo, regeneração, que é o passado, santificação, que é o presente, e glorificação, o futuro. Também encontramos 3 tempos na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 26. Passado, anuncieis a morte do Senhor. O verbo anunciar, anunciais a morte do Senhor. É digno de nota que as 2 ordenanças deixadas pelo Senhor enfatizam a sua morte. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O presente, todas as vezes que comerdes e beberdes, olha aí, lembra, continuidade de observância.
perseverança na comunhão e constante aviso sobre a igreja, cumpre sua missão em anunciar a morte do Senhor, e no futuro até que vem. É o aspecto futuro, escatológico da Santa Ceia do Senhor. É a antecipação do banquete. O Senhor tem prometido uma ceia no além. Assim como nós celebramos a Santa Ceia, aqui estamos almejando um dia estar com o Senhor, celebrando a Santa Ceia. Então, os 3 tempos da ceia do Senhor. Aleluia. Meu querido irmão, participemos da ceia em obediência à ordenança do Senhor, discernindo o ato em comunhão vertical e horizontal, anunciando o perfeito e único sacrifício de Cristo no Calvário, sendo gratos e perseverando até que Ele venha, assim que também participaremos das bodas do Cordeiro no além. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vou deixar aqui o questionário. Você pode observar as respostas e passar aí para a sua classe de escola bíblica dominical.